Fala, rapaziada, começando o episódio 25 do PelotaCast, para analisar tudo que rolou no Grenal 430, que terminou com a vitória do Grêmio, dessa vez, né? Para a gente contar a história desse jogo, da primeira vitória gremista no PelotaCast, temos o meu amigo Alexandre, que deve estar bem feliz hoje. E aí, Alexandre? Fala, Henrique, grande abraço ao Guilherme, grande abraço ao Portinho, né, que tiveram que amargar, né, mais uma derrota, né, não só dessa vez, essa e tantas outras, de um domínio que é absoluto nos últimos anos em Grenais. Alexandre on fire, já veio espinhoso, já. Isso aí, é assim que eu gosto. E também, né, com meus amigos colorados, que ao contrário do primeiro Grenal do PelotaCast, dessa vez não devem estar tão felizes, né. Boa noite, Gui, boa noite, Portinho, e aí? Boa noite, pessoal aí, meu abraço aos amigos de bancada aí, Henrique, Alexandre, Porto, e aos ouvintes aí, os pelotas casteiros aí do mundo inteiro. Eu vou ter que contar um bastidor aqui de início, que o pessoal do Grêmio aí, né, esses salafrários, eles queriam o programa em seguida do jogo, né? E eu, né, falando por mim, mas creio que o amigo Portinho também concorda, que a gente precisou de um período sabático aí, né? Primeiro esse 2 dias aí de calmaria para tentar gravar isso aqui. Mas vambora, né? Vambora que a gente vai ter que aturar hoje. É verdade. Uma boa noite a todos, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? De praxe. Aos meus amigos gremistas, né, que com certeza estão felizes hoje, não poderia ser diferente. Um abraço ao Guilherme, né, devolvendo um abraço a ele, né, e em relação ao período sabático, na verdade, nessa última década, o torcedor colorado virou expert, né, em sair pela tangente, em ser liso, digamos assim. Mas é um prazer, sim, fazer o PelotaCast, como debater, né, mais um Grenal em nossas vidas. Bom, então, gurizada, para começar, trazer uma informação, né? Que é sempre bom deixar os ouvintes, os próprios participantes, é sempre bom, né? Trazer uma informação para que todo mundo esteja ciente, né? Do que está acontecendo. Então, uma bela informação aqui que o Grêmio chega a 15 jogos de invencibilidade na Arena frente ao Inter. A maior sequência invicta de um mandante em toda a história do Grenal. Já são praticamente 7 anos sem perder em casa no Grenal. Com esse dado eu começo a falar mais um Grenal que foi delicioso, né? Com um belo chute do Léo Chu ali. Como é bom a gente ver os guris jogar, né? Depois de a gente passar raiva já nos primeiros jogos da volta dos cascudos, né? Dos ditos cascudos. A gente vê o Grêmio terminar um Grenal com 9 guris da base, né? 9 jogadores formados na base do Grêmio em campo. E, cara, o gol por si só, né, foi um golaço, quando a gente já tava achando que o empate fica bom de bom tamanho, né, pelo jogo equilibrado que foi, mas o Léo Chu era ele que tinha que fazer, né, por toda a história que ele já vem mostrando aí, como torcedor do Grêmio, como um guri que quer dar a vida em campo pelo Grêmio, e isso é o que a gente quer, o que a gente espera desse ano do Grêmio, né? Então eu tô bem satisfeito, não só com o resultado, mas com a própria atuação, assim, por mais que o Grêmio tenha ficado bem pouco com a bola, eu acho que o Grêmio soube marcar muito bem o Inter, até mais uma vez, os ditos cascudos, eu achei que teve uma mobilização maior por parte do Grêmio. Eu achei que o Grêmio estava muito firme na marcação, coisa que a gente vinha reclamando há muito tempo. Ainda tem coisas a melhorar, a própria questão do Maicon ali ainda é uma questão que o Grêmio ainda fica meio capenga, fica meio frágil, né? Cara, é isso, assim, eu acho que o Grêmio tá bem encaminhado, assim, né, pelos jovens que tem. Eu acho que tem bons valores aí surgindo. E enfim, fiquei bem satisfeito. Queria saber o que vocês acharam também, pra gente aprofundar mais aí esse Grenal. Eu vou deixar o lado perdedor falar, hein? Quer fazer essa cortesia? Quero ouvir. Ele quer fazer essa cortesia. É um cara cortês, esse Alexandre mesmo, né?
Não, eu acho que essa estatística que tu trouxe, Henrique, reflete muito, né, o que diz sobre o Inter nos últimos anos, principalmente em relação, de novo, né, ao último clássico de sábado, que foi a postura, né? O Inter, de novo, entrou de uma forma medrosa na arena, como vem, né, entrando desde aquele longínquo Grenal do Rafael Moura, que foi a única vitória do Inter na arena, se eu não me engano. Então, o Inter, né, reflete, o Inter de sábado reflete muito o Inter dos últimos anos, né? Apesar da mudança das constantes mudanças na questão na equipe técnica, né, no comando técnico, o Inter vem se repetindo, talvez só não tenha se repetido no Grenal do Abel, né, no Grenal do Brasileirão, mas até agora é mais do mesmo. Mais do mesmo em relação, principalmente, eu não cobro do Inter precocemente que a gente saia jogando, como falam, né, nesse estilo europeu, nesse estilo que o Mar quer implementar, mas que pelo menos tenha raça, né, que tenha postura. E o Inter, de novo, não teve postura, não teve raça. Foi, assim, praticamente idêntico aos Grenais da era Kudê, cara, só que o Grêmio com menos qualidade até, né, o Grêmio não tinha um Cebolinha, não tinha um PP, né, em boa fase, claro, né, não esse PP dos últimos dias, né, mas então, assim, eu acho que se tivesse um pouquinho mais de qualidade ali no Grêmio, eu seria 2-0 de novo, tranquilamente, assim, eu achei muito parecido com os Grenais da era Kudê. O Grêmio deixou o Inter jogar onde o Inter poderia jogar, e aí, na hora... ali numa espetada, ali matou o Inter, né? E podia ter matado em outras, né? Porque o Ferreirinha perdeu um gol, uma bola do Darlan, o Ricardinho perdeu um gol numa baita jogada do Matheus Henrique, né? Uma abertura pro Wanderson também. Então, o Matheus Henrique fez uma boa partida, hein? O Léo Juca também, né? Em vez de chutar, deu passe pro Lucas Silva ali também. Então foram algumas chances que o Grêmio criou no segundo tempo que tava na cara que ia sair. Foi assim, a gente fala da posse de bola, né? Uma estatística importante até, né, no futebol, principalmente nesse estilo de futebol, né, que o Inter quer implementar. A posse de bola é determinante, né? Mas, como tu falou, Alexandre, o Grêmio, no final das contas, ainda foi melhor que o Inter, entendeu? Apesar da posse de bola, né? O Grêmio foi mais incisivo quando teve que ser, né? O time do Inter foi um time ali que, teve algumas chances, talvez com Praxedes ali, né? Numa tomada de decisão errada, ele podia ter passado pro lado, acho que era o Yuri Alberto vindo com ele, né? No primeiro tempo, mas num erro do Grêmio, não foi uma construção do time do Inter, né? E a do Lucas Ribeiro, né? Que foi um lance bizarro e né? Não dá nem pra cobrar dele que ele tenha errado o gol, porque é um zagueiro, né? O Grêmio foi meio que deixando e ele foi indo e criou essa oportunidade. Mas, no geral, o Inter não teve um bom futebol de novo. O Inter teve um futebol lento e me parece que daí agora, esse estilo de futebol que o Inter quer implementar, tá matando até os principais jogadores do Inter. Edenilson e Patrick, por exemplo, né? Estão rendendo muito abaixo do que terminaram a última temporada. Então, se o Inter não tem, por um lado, ainda uma ideia de jogo implementada, né? Se tá engatinhando, né, no processo de reformulação, eu entendo. Mas aí, tu não tem nem alguma coisa aí no sentido tático e ainda some com as principais peças do time. O time do Inter piorou em relação ao do ano passado. E o time do Grêmio, eu acho que agora finalmente vocês estão conseguindo botar em prática, né, a questão dos jovens. Eu acho que o Renato me parece que abriu a mente para isso. É um ponto positivo pro Renato, sim. Foi meia força, né, mas tá abrindo a mente, sim. Mas parece que Desculpa interromper, né, mas eu tô muito focado numa felicidade desse domínio aí, que depois eu quero trazer alguns números aí, né, do domínio recente do Grêmio nos Grenais, mas eu não tô tão satisfeito em relação ao Grêmio, questão de atuação e tudo, por mais que tenhamos ameaçado aí, como a gente pontuou, algumas chances, principalmente a questão ali de que foi o que a gente pontuou antes no pré-Grenal, que foi a questão Maicon e Matheus Henrique. Já, cara, não dá. Não tem condição de jogar com essa meia cancha. E eu digo assim, com certeza absoluta. Se fosse o Palmeiras, se fosse o Flamengo, se fosse um time com mais qualidade, o Grêmio teria tomado 1 ou 2 gols no período ali que o Grêmio estava com o Maicon e o Matheus Henrique. Mas sem sombra de dúvidas, o lance do Lucas Ribeiro para mim é muito claro. O lance do Praxedes é muito claro, não tinha proteção nenhuma na zaga. Então, assim, o Grêmio tem que entender que não dá mais o Maicon jogar com um volante só, ainda mais um volante que não é um marcador que nem o Matheus Henrique. Então, pro Maicon jogar tem que ter no mínimo 2 volantes e um
marcador, que seria talvez o Thiago Santos, o Lucas Silva, enfim. Então não tem condição do Grêmio continuar jogando com o Maicon num futebol de alto nível, de verdade. Volta a bater nessa tecla. Ainda mais se propondo a fazer uma marcação alta, né, que nem o Grêmio fez. Exatamente. Eu achei assim, o Grêmio muito forte na marcação, assim, mas evidentemente o Grêmio perdeu o gás rápido, né? Até por isso recuou demais e não conseguiu ficar muito com a bola. Eu acho que o Maicon, ele tem muita qualidade para jogar, mas eu até acho que ele cercou bem e tudo mais, mas na hora de recompor, assim, quando o Inter conseguiu um passe mais enfiado ali, a própria chegada do Praxedes ali no primeiro tempo mostrou que os zagueiros ficam muito expostos, né? Então a gente tem sorte que a gente está jogando com 2 zagueiros bem rápidos, senão a gente teria mais dificuldades, acho eu. Mas dentro dessa dificuldade a gente tem que exaltar aqui também o Juan, né? O Juan fez um baita jogo, mais um. Mesmo desprotegido em muitos momentos, assim, ele é um cara que, ele tá se mostrando um baita zagueiro. Cara muito rápido, né? Já vem se falando muito que ele é... O próprio Renato falou na entrevista, né? Que ele é mais rápido que o PP nos testes físicos, né? Então isso é um indicativo que o cara é realmente um monstro na velocidade. E para jogar ali contra o Yuri Alberto, contra caras assim, é importante ter um zagueiro que num toque possa ter a possibilidade de se recuperar ainda. Mas eu acho que é isso, cara. Eu acho que tá ficando muito na cara também que o Darlan tem que ser titular nesse time. O Darlan vem entrando muito bem, por mais, né, que a gente não possa se enganar, é gauchão, mas a gente vê que ele tem qualidade, não é de hoje, né? Então eu acho que talvez falte um pouco de maturidade, mas que vai ser adquirir jogando, vai ser natural. Eu acho que o Darlan vem pedindo passagem. O próprio Lucas Silva pode jogar também, né, no lugar do Maicon, apesar de eu não ser muito fã dele. Eu acho que dá uma segurança maior na questão da marcação, né? O Grêmio deveria mudar o esquema, cara. O Grêmio deveria daqui a pouco jogar com... Se contratou o Thiago Santos por 8 milhões de reais, vai usar. Então bota ali o Thiago Santos, primeiro volante, Darlan e Matheus Henrique. Matheus Henrique, quando jogou mais liberado, mostrou uma qualidade que ele não mostrava há muito tempo. Há muito tempo que eu não vi o Matheus Henrique jogar a bola que ele jogou no segundo tempo. Há muito tempo. Ele deu 2 enfiadas, assim, incríveis. Então, e aí daqui a pouco joga com esses dois, joga com o Ferreirinha de um lado e daqui a pouco o Léo Chu do outro, enfim, porque outro destaque negativo o Pinares não vai sair desse time, né? Eu acho também. O Pinares de um lado e o Ferreirinha do outro, enfim, um 4-1-4-1, mas muda o esquema, cara, tá na hora, não tem mais armador, cara, não tem mais armador, e o Alisson outra vez se mostrou totalmente insuficiente, né? Pra mim foi o grande destaque negativo do Grêmio, foi o Alisson, mal. O Alisson tem se mostrado até, na minha visão, assim, com um pouco de cansaço, assim, ele não consegue ter aquela intensidade, aquela força que ele tinha há uns tempos atrás, ele não consegue mais dar nem a única coisa que ele conseguia dar pro time, né? Depois da lesão dele, ele não conseguiu mais manter aquela intensidade que ele vinha fazendo, aquele motorzinho, assim, que por mais que não fosse um grande jogador, né, de destaque, ele também não era esse cara que hoje em dia a gente é descartado do time, né? Ele era um cara mais regular, né? Bem mais regular. Bem mais, com certeza. Por mais que eu nunca fosse tão fã dele por conta que ele não faz muitos gols, apesar de que tiveram alguns gols, né, que ele fez mais pro início da passagem dele ali, que ele mostrou um pouco de estrela, mas ele tem um teto que não é muito alto, assim, na minha visão. E eu acho que numa posição que o Grêmio tem uma abundância de jogadores, assim, tem vários jovens surgindo sempre. Todo o Brasil fala isso, né, que o Grêmio revela jogadores de lado de campo o tempo todo, então a gente tem que deixar esses guris jogar, né? Isso a gente vê até o Léo Pereira entrou muito bem também, muita velocidade, muita vontade, muita entrega e com qualidade também, deu passe. O próprio Léo Chu que fez aquele gol, né? Que golaço. Eu acho que se é uma posição que a gente tem que apostar é essa de lado de campo. Tem vários jogadores que a gente pode testar e não precisa se acomodar no Alisson, porque eu acho que ele é um cara muito comum. E do outro lado, né, falando... desculpa de novo, Gui, hoje eu tô enlouquecido aqui. Mas do outro lado, cara, eu achei muito prejudicado o Patrick, né? Nossa, cara, o Patrick tá muito prejudicado ali com o esquema do Ramírez, cara. Nossa senhora. Ele não é... Ele é Denilson, né? O Patrick, o problema do Patrick ali,
pra mim, por mais que ele tenha jogado, eu sei que o Guilherme já vai contrapor isso, por isso que eu tô me adiantando, e o Patrick jogou muitas vezes, né? A maioria até tem experiência de ponta. Só que eu acho que o Patrick ele rende mais no meio, entendeu? Acho que a gente pode extrair mais do Patrick no meio. O Patrick e o Edenilson, eles são os armadores do time do Inter. Não adianta, é inegável. Nem o próprio Praxedes consegue o que eles conseguem, né? Ter a criação, ter a visão de jogo que eles têm, o ritmo de jogo que eles implementam no time do Inter. Então, depender do Rodrigo Dourado, né, para armar, é difícil, porque não é a característica dele também, né? Então, quem são os armadores do time do Inter? O Patrick e o Edenilson. Quando o Patrick e o Edenilson estão muito abaixo, dá pra ver que a gente não tem tática nenhuma, né? A gente não tem... a gente está dependendo, né, de, até agora, já no Gauchão, já dependendo de exibições individuais. Então, o que aconteceu sábado foi que a gente teve uma falsa sensação de domínio, né, porque o Grêmio, né, até no primeiro tempo teve abaixo, concordo com o Alexandre na questão do Maicon e do Matheus Henrique, né, depois no segundo tempo o Matheus Henrique sobe bastante de produção, e isso complica muito também as chances do Inter, porque o Matheus Henrique, ele é um cara que tem muita característica de criação também, né? Ele com a bola no pé, eu acho que a maior qualidade dele é ter a bola no pé, né? A marcação, não sei se, né, talvez se sobreponha a essa característica. Mas então, quando o Grêmio começou a jogar um pouco mais, né, no sábado, o Inter dependeu das peças que sempre depende, do Edenilson, do Patrick, de uma individualidade do Yuri Alberto, que não aconteceu, né? E isso mostra que a gente está engatinhando muito ainda no sistema de jogo, né? Engatinhando muito e talvez até retrocedendo, porque esse time, eu sei que é uma crítica, né, uma pressão já dura em cima do Mar já no início da temporada, mas a gente sabia que o Grenal traia isso. O Grenal é para isso, o Grenal acelera o processo, o Grenal ele derruba a casa, arruma a casa, e o Grenal nos fez ver que o time piorou muito em relação ao time do Abel Braga, né? Não é nem metade. E até agora, então, não se justifica toda essa badalação, né, em cima do nosso novo treinador. Eu tenho algumas opiniões que vão de encontro um pouco divergentes do que vocês falaram aí. Eu concordo com algumas coisas. E até para fomentar a discussão, eu quero trazer algumas opiniões aqui. Bom, assim, com relação ao jogo, eu acho que foi uma ocasião muito mais situacional ali. Porque, assim, o Renato, ele usou muito a base, mas... né, como já foi falado, de uma maneira forçada, né? Ele não tinha tantas opções assim. E isso fez com que ele jogasse de uma maneira mais conservadora. E talvez ele não esperasse que o Inter tivesse aquela atitude em campo. Então, ele apostou mais no fôlego da gurizada, em poder de marcação em cima, como também ele apostou em não ter a bola, né? Só para marcar e sair no contra-ataque aproveitando a velocidade do time que ele tinha. E por outro lado, o Inter, ele teve uma postura ridícula, assim, porque em quantas ocasiões do jogo ali, o Inter tinha a possibilidade de acelerar o jogo e não fazia, simplesmente parava e voltava. O Lomba foi o cara que mais tocou na bola. E, tipo assim, o Lomba não é o Manuel Neuer. Ele não é um cara que sabe jogar com os pés. Então, tipo, o Inter foi um marasmo, assim, que, claro, lembrou muito a época de Kudê, de Odair, e enfim, isso aí ninguém tem dúvida. Só que o Inter, assim, nas oportunidades que teve de ser um pouco mais incisivo, de jogar de uma maneira mais vertical, ele criou algum perigo. Então, não é uma questão de falta de plano de jogo, de desentrosamento, de não entender a parte tática do time. É postura. O Inter entrou com uma postura ridícula, como, né, fora o Grenal lá do Abel, aconteceu isso recorrentemente nos últimos anos. O Gui, mas desculpa te interromper, mas tu não acha que também é um pouco precipitado, assim, digamos assim, porque faz 2 semanas também que o Miguel Angel tá aqui, né? Então, para implementar toda uma filosofia, uma mecânica de jogo diferente, eu acho que também não é tão simples assim, cara.
eu concordo que faltou muita atitude pro Inter, assim, na questão de querer ir pra frente. Eu acho que o Inter se acomodou um pouco nesse estilo de jogo também, de voltar e de não se arriscar, né? Só que eu acho também que muitas vezes o Inter não soube sair da marcação do Grêmio, porque o Grêmio, na minha opinião, pelo menos, eu acho que marcou muito bem o Inter também e evitou que o Inter conseguisse armar a jogada, anulou um pouco também o próprio Patrick, o próprio Edenilson. Acho que eles ficaram impossibilitados de armar as jogadas, enfim. Eu acho que também faltou um pouco isso, assim. Eu acho que falta mais um tempo ainda para o Inter assimilar um pouco essa ideia também. Eu acho que não é só a postura, mas só para tentar dar um contraponto, assim, porque eu acho que também tem que se dar tempo, né? Apesar de que eu concordo, e eu já tinha falado em alguns programas atrás que eu tinha achado o Miguel Ángel um pouco professor Pardal, né? Mas, cara, eu acho que ainda tem que dar muito tempo. O Inter esperou por muito tempo, né? Então acho que agora tem que se dar tempo ao tempo, né? Não, com certeza. Até isso foi fruto de bastante discussão ali no nosso grupo do WhatsApp do Inter. Que... Porto sabe ali que... Foi. Tava boa ali a... Só imagina. Não. Bom, mas enfim, não entrando nesse mérito aí, eu concordo contigo, tem que dar tempo. O Inter não tem como se esperar que o time tenha um padrão de jogo, que tenha a parte tática bem definida, mas eu pego muito nessa questão da postura, que foi o que matou o Inter por muito tempo e continua matando nos Grenais. Porque, tipo assim, o Inter, na temporada passada, com o Abel, a principal virtude do time era o contra-ataque, certo? Então, é um time que os jogadores sabem fazer um contra-ataque, sabem se posicionar, sabem conduzir a bola, e no Grenal simplesmente não aconteceu isso. Quando eles tiveram a oportunidade de contra-atacar, eles paravam e recuavam. Sim, toda hora. Então tipo, claro, tem que dar tempo para ele treinar, tem que dar tempo para ele implementar a parte tática dele, que é um processo demorado, a gente sabe. Eu acho que realmente tem que ter esse tempo, só que o time tem que ter atitude, e simplesmente não teve. Eu fiquei pensando até numa questão que a gente conversou nos outros programas, que foi, vocês trouxeram a questão do Inter estar muito lento na transição, né? E eu discordei, citando os contra-ataques do Inter, que o Inter tinha um time muito rápido, mas nesse jogo ficou evidente uma lentidão assim, absurda do time do Inter na transição, e essa acomodação, né, no estilo de voltar, de trabalhar o jogo e de não progredir. Isso me chamou a atenção e eu me lembrei do que vocês tinham falado, né, na questão da transição, ficou evidente. Esse marasmo, né, Guilherme? Desculpa. Vai lá. Mais que isso, cara, esse espaço ali que tinha, principalmente no primeiro tempo, com Matheus Henrique e Maicon ali na frente da zaga, o Inter não aproveitou, cara, porque não tinha ninguém ocupando esse espaço. Tinha um buraco? Um buraco, o Patrick num canto, no outro, o Maurício no outro canto, o Edenilson muito recuado, Praxedes ali tendo que voltar para buscar o jogo. E ninguém naquela faixa ali onde poderiam transitar, né? Mas é que o resumo do Inter no jogo foi isso, entendeu? O que acontece? As bolas iam para os laterais, talvez ali para um ponto ou outro, o Edenilson voltava pro Lomba. Aí o Lomba dá num zagueiro, volta pro Lomba. Aí o Lomba dá, o Edenilson sai lá do meio campo, vem buscar a bola. O Edenilson várias vezes estava dentro da área do Inter. Várias vezes. Não pode, o Edenilson tem que buscar jogo, mas não pode ser do lado do Lomba. Aí o Edenilson fica preso, porque estava bem marcado, como vocês disseram, aí devolve pro Lomba. Aí o Grêmio dava uma apertada na lateral, bico lateral. Isso não é. Tudo bem, que tem 2 semanas de trabalho, mas acho que qualquer ponto de partida de qualquer trabalho tem que ser acima desse nível. Você não pode ter que apertar o goleiro Lomba, e que nem o Guilherme disse, se fosse o Neuer ainda, mas não é o caso, apertar o Lomba toda hora na saída de bola, enforcar ele, enforcar os zagueiros, enforcar o nosso maior criador, que é o Edenilson, e isso passar ileso. Aí fica difícil, né? Eu entendo que o Grêmio melhorou muito no segundo tempo, e até o buraco, né, Alexandre, citado por ti ali no meio campo
do Grêmio, o Inter não soube aproveitar, porque o Inter não tinha agilidade, né? Até a bola do Prachetes, que o Prachetes sai na cara do Breno, ele foi utilizado por um buraco que estava no meio campo do Grêmio, ele sai da intermediária. Eu até achei que ele estava impedido na hora, porque foi assim, dá pra ver que tava um deserto ali, naquela intermediária. Deserto. Entendeu? Então, o Inter não soube aproveitar as chances que o Grêmio deu no primeiro tempo, principalmente no primeiro tempo, e depois daí o Grêmio, né, conseguiu acertar a marcação e encurralou o Inter, né? Aí quando o Grêmio consegue acertar a marcação no segundo tempo, olha, eu acho que o gol do Léo Chu até demorou pra sair. Eu concordo, e eu queria trazer uma coisa nessa discussão aí. O Grêmio foi bem dentro da proposta que teve, só que tem um fator que é bem pontual, assim, que é o Inter tem um problema para jogar Grenal e o Grêmio tem uma facilidade muito grande para jogar Grenal. Então, eu nem falo do aspecto do histórico tão recente, eu pegando desde 2015, todos os Grenais que tiveram aí, fora aquele Grenal que, né, o Grêmio já tinha feito o resultado e o Inter ganhou pelo Gauchão na volta no Beira-Rio, que foi 3-2, enfim. E aquele do Brasileirão de 2018, que o Inter acabou ganhando por 2-1. Independente da fase do Grêmio, em todos os outros jogos, o Grenal é um jogo que o Grêmio naturalmente joga bem. Que o Grêmio pode estar em fase ruim, mas no Grenal joga bem, o Matheus Henrique cresce, os atacantes do Grêmio conseguem trabalhar a bola e enfim, é uma questão de clássico em si. E eu acho muito interessante isso, porque pensando friamente, é um jogo como qualquer outro, né? Um time contra o outro, mas eu acho que a questão emocional nesse sentido pesa muito para os dois times. O Grêmio pro lado bom, o Inter pro lado ruim. E eu acho que um destaque bem positivo foi o Matheus Henrique. Ele conseguiu conduzir a bola de um jeito muito bom, ele conseguiu ditar o ritmo do meio campo a partir da saída do Maicon. E isso foi bem positivo, porque quando ele cresce de produção, o Grêmio consegue engrenar de um jeito muito, muito bom. E a proposta era o contra-ataque, aproveitando a velocidade ali dos pontas, né, que vocês já falaram. E grande felicidade ali do Léo Chute, né? Que golaço. Vocês acham que essa diferença anímica chama-se Renato Portaluppi? Eu acho que sim, cara. Talvez. Eu acho que não é só diferença anímica. Na maioria desses grenais o Grêmio tinha um time melhor, de fato. Mas eu acho que sim, cara. Eu acho que a forma como ele prepara, como ele entende esse clássico ele algo sabe, né? fora Ele do conhece. É só tu pegar ali o que foi Renato contra Abel, entendeu? A última vitória do Inter nos últimos grenais, né? Mais de 10 para mais, foi justamente quando ele enfrentou um cara que era da aldeia também. Eu acho que isso faz diferença, sim. É verdade, cara. E o Renato, ele não só conhece, como ele tem muito esse sentimento, assim, ele é muito do clássico, do jogo decisivo, ele cresce nessas horas. Então, com certeza, eu acho que é um fator. Pra gente fechar essa parte anímica, então, vocês acham que pro Inter tá faltando perder aquele medo de ser feliz e o medo de chutar no gol? Meu capitão assim, ó. Ele provoca, mas tava me segurando, eu achei que ia passar ileso. Mas a gente já comentou sobre isso, né? Sobre o Dourado, enfim. Eu tô cansado. Ele vai achar que é perseguição. Com certeza os advogados dele devem estar já ouvindo pelo AtaCast. Até que ouçam, né? É bom pela audiência. Mas, entendeu? Tá virando perseguição com o cara. Entendeu? Então, deixa. Eu talvez a primeira vez nesse programa, tá? Que eu vou me abster de comentário, pode descontar, né? No próximo dia 5, que o Joe já tem postado já, né? Mas não vou devolver nada, já disse. Mas pode descontar na próxima folha do Rodrigo Dourado, quando ele realmente merecer vestir a braçadeira de capitão do Inter, eu volto a falar sobre ele. Cara, eu acho que o Inter
tá nessa questão anímica aí, isso aí pesa muito os jogadores do Inter, na hora de chutar no gol, infelizmente eu tenho que concordar, porque os caras realmente sentem na hora de dar um passe mais objetivo, na hora de fazer uma finalização, porque a especialidade do Inter no Grenal, cara, né, fora perder ultimamente, é o chute forte pra fora, né? Essa é a mais certa. Se for apostado, ganha dinheiro. Cara, é um absurdo. Eu não sei o que esses caras treinam, né? Não sei que tipo de treinamento eles têm pra chutar tão mal. Pelo amor de Deus. Mas calma, Gui, que agora o Inter tem 2 semanas sem jogos, né? E vai poder treinar bastante as finalizações. Então acho que fica um pouquinho de obrigação agora sim do Miguel Ángel de melhorar esse sistema de jogo, né? E o Inter tem, na minha visão, pelo menos, tem obrigação de se apresentar bem melhor no próximo jogo, né? Porque agora vai ter tempo para trabalhar. É o mínimo, né? Que se espera, mas vai saber. Depois desse período de intertemporada, e a gente vai fazer, aí acabou a experiência do Mar. Aí tá na hora de mostrar alguma coisa melhor mesmo. Até porque piorar tá difícil. Tá aí, Alexandre, tu falou que tava cheio dos números aí, eu quero saber. Não, cara, eu quero trazer algumas questões aqui que já são de conhecimento, né? Estão falando muito dos números do Renato aí nessa passagem, né? Mas eu só vou estender aqui para 2016, que eu acho que todos concordam que é o ponto de corte aqui no Rio Grande do Sul, né? Onde a gangorra virou de fato, né? Até 2015 o Inter ainda... acho que 2015 ali, a partir do 5-0, eu acho que já essa gangorra começou a virar, né? Eu acho que sim, só que no mesmo Brasileirão o Inter ganha um Grenal no Beira-Rio com o gol do Vitinho. Se tu pegar o recorte de 2015, o Inter ganhou mais Grenais que o Grêmio, né, e ganhou um gauchão em cima do Grêmio. Então eu acho que ali começou a virar, mas acho que 2016 é o ano que simboliza todo esse momento novo, né? Então eu vou pegar esse recorte, cara, são 22 Grenais, 20 da era Renato e 2 do Roger, né? E aí são 3 vitórias do Inter em 22 Grenais, cara, é um número ridículo. Enquanto o Grêmio venceu 10, né, 10 vitórias, né, com 9 empates. E aí tem alguns pontos dessa sequência, cara. São 4 confrontos eliminatórios nesses 22 Grenais, e o Grêmio ganhou todos. Quartas de final do Gauchão 2018, final do Gauchão 2019, semifinal do primeiro turno do Gauchão 2020 e final do segundo turno do Gauchão 2020. E ganhou o Grenal... Esse é o ponto que eu ia chegar. Ganhou o Grenal da Libertadores, né? Que é o Grenal. A única vitória em um Grenal de Libertadores é do Grêmio, que é muito importante. Foi realmente para a história dos Grenais. No Beira-Rio ainda. No Beira-Rio. E tem esse ponto, né? Enquanto o Grêmio já ganhou algumas vezes no novo Beira-Rio, o Inter não vence o Grêmio na Arena há 7 anos, no meio também dessa sequência. As últimas 3 goleadas em Grenais, aí trazendo um pouco para 2014, são do Grêmio, né? 14, 15 e 18, eu considero 3-0 goleada, porque é a mesma diferença de gols de um 4-1. E aí, cara, eu vou talvez agradar a Colorado. E até porque foi aquele 3-0 foi absurdo, né? Um chocolate, né, cara? Talvez... olha, eu tava no estádio, graças a Deus, tava nas goleadas aí. Também. Mas o 3-0 foi, cara, assim... de ver aquele final, os últimos 5 minutos, o Grêmio tocando bola e o Inter não conseguia tocar na bola. Aquilo ali foi uma coisa bem chocante, assim, que eu me lembro, assim. Mas aqui esse time do Grêmio era muito superior àquele time do Inter. Exatamente. Aquilo ali não era complicado. Sim, mas se a gente pegar, esse jogo é um símbolo, entende? Dessa era, assim, desses últimos Grenais que a gente vem observando, né? Porque... quem diria, né, Portinho? Tu que passou ali, a gente, parceiro ali de colégio, né? Passou a vida toda tocando flauta na gente, porque a gente tava na seca. Quem diria que hoje a gente estaria com essa gangorra desse jeito, né? Cara, aí o Henrique pegou no ponto. Eu ia finalizar que talvez agradar um pouquinho os colorados também, para não só bater neles, né? Cara, a gente tava no grupo também do Grêmio ali, contando um pouco dos bastidores. Um dos nossos amigos colocou ali, mas toda essa euforia, porque a gente enlouqueceu com o gol, né? Toda essa euforia por um gol numa primeira fase de Grenal de Gauchão, né, cara? Cara, eu vivi uma época, velho, que ali 2008, 2009... 2014, cara, o Grêmio chegou a perder 3 Grenais em 2 meses. O Grêmio
apanhava do Inter assim, Erechim. constantemente. Eu acho que não era tanto que nem... A diferença não estava tão grande que nem nesse período, porque realmente o Inter venceu muito pouco nesse período. O Grêmio ainda, volta e meia, ganhava uma ou outra. Mas assim, era isso, cara. Era 3 Grenais em 2 meses, o Grêmio perdia todos. O Inter com um time muito melhor. Então, cara, pra E mim, o Grêmio fazendo bons jogos, né? Aqueles Grenais de Erechim, o Grêmio Erechim. teve várias chances, jogou bem. E aí, não na hora, tinha um time tão ruim. A qualidade do Inter decidia. Então, assim, cara, pra mim, cada vitória em Grenal, velho, e eu tô assim, eu já tô louco pra ganhar outro Grenal, cara. Eu quero que essa supremacia, porque pra mim ela foi muito suada, e ela é um sonho estar vivendo uma supremacia pra cima do Inter depois do que a gente viveu ali no final dos anos 2000. Realmente, eu acho que é muito importante isso, eu fico muito feliz de estar vivendo um momento desses, de supremacia absoluta em Grenal, não tem, agora não é zoeira, é supremacia, domínio total, não tem, tu entra num Grenal, tu sabe que vai ganhar, fica tranquilo, uma hora ou outra o Grêmio vai ganhar o jogo, bem, cara. Que momento. Mas foi essa postura que o Guilherme falou, que parece que todo o peso vai pro Inter em clássicos Grenais, e o Grêmio entra, parece que o Grêmio, ele, quando vê o Inter na tabela, ele se alivia, porque ele sabe que vai conseguir jogar um jogo de boa, digamos assim. E é isso, cara. Eu acho que nem tu falou, Alexandre, que é suado o cara tomar essa hegemonia, né? Principalmente reconstruir, que nem o Grêmio fez, né? Porque o Inter ganhava mais Grenais, ganhava mais títulos, né? Ganhava gauchão, o Grêmio não conseguia ganhar nem gauchão mais. E se tu pegar agora... né, a gente fala, principalmente eu falo aqui dos 10, 11 anos sem títulos do Inter, é o reflexo do que era 10 anos atrás, né? Então, pra te ver como a gangorra, no sentido, né, no clássico Grenal, ela é perfeita, né? Parece que a mesma história agora que o Grêmio tá escrevendo desde 2016, que nem tu falou, né, já pegando nesse pacote vencer a grande maioria de Grenais, né, uma supremacia, tenho que admitir, e parece que essa história do Grêmio de virar a gangorra foi muito parecida com a história do Inter naquele Grenal do Daniel Carvalho, né, que o Inter tava há 3 anos sem ganhar do Grêmio, que também foi uma das maiores hegemonias, né, um dos maiores hiatos de um clube dentro do clássico Grenal. Então, o Inter cantou parabéns, né, no Olímpico pro Grêmio. E agora até isso, é o né? show devolver o presente. Até isso. 4 minutos de aniversário eles estavam tomando um presentinho. Então, o Grêmio ansioso, né? O Grêmio ansioso. Aí a gente pega o presente na virada. Isso simboliza, né, que até essa cereja do bolo o Internacional tá ganhando. Por isso que, eu repito, é muito trabalho a fazer do Miguel Ramírez, da diretoria, para tirar, e além de qualquer coisa no plano de jogo, né, na questão tática, mas tirar essa vestimenta perdedora que o Internacional vem mantendo há mais de 10 anos, principalmente frente ao maior rival. Como vocês estavam falando antes, o Renato Gaúcho, ele ganha muitos Grenais também porque conhece a aldeia, conhece o historial, né, digamos assim, desse confronto, e isso é extremamente importante, que o Inter consiga criar identidade na nova diretoria, nos jogadores, sabe? E principalmente botar na cabeça do novo treinador que Grenal não se perde nem em videogame. Eu acho que a gente tem que só dar, né, o Miguel Ángel, ele chegou há pouco, tem muita coisa a ser feita, então não dá para acreditar, eu acho, a derrota na conta dele, né, ele tem alguns erros ali, principalmente na questão da postura, que eu volto a bater nessa tecla. Num Grenal, os dois times são equivalentes, então tu tem que ter uma postura no mínimo igual ao do teu rival. E o Inter não apresentou isso, mas eu acho que isso vai muito mais de uma questão de diretoria, de direção de futebol, que é quem tá há mais tempo, e dos próprios jogadores, do que efetivamente do técnico, né? Eu espero que o Miguel Ángel tenha o discernimento de perceber isso e mudar essa situação, para que o Inter nos próximos jogos possa ter um enfrentamento melhor. Aproveitando esse gancho aí que vocês estão falando, que essa mudança compete também à diretoria, antes da gente começar a gravar, eu estava dando uma olhadinha nas notícias do Inter, né, e uma notícia que me chamou bastante atenção foi que Inter fecha 2020 com o maior prejuízo da história e prepara cortes.
né? Vou dar os créditos, né, que é da Gaúcha. O déficit será muito superior ao apresentado há 3 anos, podendo inclusive ultrapassar os 90 milhões de reais. Como é que vocês veem esse cenário assim do Inter? Eu assim, fazendo uma análise assim, eu consigo ver muito o que o Grêmio estava fazendo. Tava cansado de perder, de ver o rival ganhar, né? Por mais que o Inter com certeza teve uma fase muito mais vencedora do que esse Grêmio recente. O Inter ganhou mais títulos, mas o jejum incomoda muito, né? E ainda mais perdendo esses Grenais. Então, assim, o Grêmio teve um momento que se deu conta que tinha que fazer a limpa nos medalhões e investir na base. E eu acho que tá chegando na hora do Inter acordar para isso, né? Mas o Inter tá entrando numa situação bem crítica, ainda mais com a pandemia, então eu queria ver o que vocês acham e as perspectivas, né? Porque muito dessa mudança no time também vai depender desse investimento e das peças que vão estar disponíveis pro Miguel Ángel Ramírez. Mas é que a questão é a seguinte, tá? Quando para vocês, gremistas, quando foi realmente que a chave virou? Que o Grêmio conseguiu deixar de ter sair daquela era de ostracismo, digamos assim. Eu digo isso antes do Grenal do 5-0, antes de tudo isso que vocês falaram. Mas quando foi, olhando agora para trás, quando foi que o Grêmio realmente conseguiu botar o pé numa realidade diferente do que vinha tendo? Eu pergunto, porque eu não lembro. Para mim foi Fábio Koff falando que a arena não era do Grêmio. E começando a fazer uma reestruturação. Claro, eu acho que assim que ele trouxe muitos jogadores também de valor, de custo muito alto, né? Mas quando ele se deu conta da real situação financeira do Grêmio, ele começou a reestruturar e aí preparar o caminho pro Bolzan fazer tudo o que ele fez, né? E aí sim o Grêmio tem a grande mudança, que foi mandar o Barcos embora, mandar vários jogadores embora e investir pesado na categoria de base. Eu acho que é bem importante a questão da pandemia, né, esse número aí, porque é o principal motivo, assim, eu vejo. Claro que o Inter não está gastando tão bem, não está tendo tanto lucro com vendas de jogadores, e enfim, mas mas a pandemia em si, ela tá quebrando um monte de empresa aí, né, e no futebol não é diferente, os times são empresas, então a menos que a direção tenha um plano financeiro muito bem montado, o que parece que é a situação do Grêmio, e vocês reclamam muito que o Romildo não gasta, e às vezes, né, pode ser uma questão de segurar um pouco os gastos para terminar no superávit, como ele terminou. E então eu acho que isso é bem importante. Só que tem uma questão aí, né? Não é só investir na base, né? Tu tem que ter um time que saiba jogar e que seja uma vitrine para esses caras serem vendidos. Porque se o time não jogar bem, os caras não vão conseguir se expor e jogar bem. Mas, Gui, que aí é uma questão de tempo também. Tu não vai conseguir isso logo no primeiro momento, né? Só que aí... O Inter, se tu for ver, o Inter tem vários jogadores que não são categoria de base e ganham um salário super alto, sabe? Então, o Inter, ele não usa vários jogadores. A mesma situação que a gente estava reclamando no Grêmio, porque a gente viu esse trabalho sendo feito e daí foi interrompido por um monte de jogadores de fora trancar os jogadores da base. Então agora o Grêmio acordou de novo para isso e é o que eu acho que está faltando para o Inter, né? De limpar um pouco, investir em jogadores certeiros, aí sim, se quiser ter um salário alto, mas dar a maioria para a base. Eu tenho certeza que muito mais do que esses jogadores que estão aqui, os jogadores que são colorados, que cresceram aqui, eles sim que não querem perder Grenal, eles sim que não vão baixar a cabeça, que não vão parar de correr um minuto no Grenal, sabe? Eu acho que isso faz muita diferença. Eu ouvi esses tempos na Gaúcha um comentário que simboliza bastante isso aí, que é o Heitor. Ele é um guri, ele mostrou um potencial, certo? E ele não tem espaço no time principal porque joga o Rodinei, que é um cara que não é do Inter, que vai embora em maio, né? Ou pelo menos o contrato de empréstimo dele acaba em maio,
Então o Inter está preferindo valorizar um ativo do Flamengo do que valorizar um jovem da sua base, que é patrimônio do time, que pode atrair um retorno financeiro muito maior. Mas então, isso aí também não é só técnico, né? Isso aí é coisa da direção. A direção que tinha que definir isso, ó. Quem vai jogar é o Heitor. Tá? Esse aqui não vai ficar e quem vai jogar é o Heitor. Porque foi exatamente o que o Grêmio tá fazendo agora. Assim, ó, Vanderlei, Paulo Vitor, quem vai jogar é o Breno. E agora quem tá jogando é o Breno, e graças a Deus quem tá jogando é o Breno, né? Porque se fosse o Paulo Vitor, eu acho que tinha espalmado pra dentro do gol aquele chute do Praxedes. E tipo assim, com certeza, passava por baixo dele. e tipo assim, o Rodinei é um cara que, claro, com todo o respeito à pessoa ali, né? Parece ser um cara boa praça, como dizem, né? Mas o Inter não tem por que ficar investindo no Rodinei. Simplesmente não tem por quê. E é engraçado porque assim, o Inter ele tá com essa filosofia de investir mais na base, realmente tem aparecido mais jogadores jovens do que nos anos anteriores, né? Só que eu acho que simboliza bastante isso aí. E não é uma questão de passar por cima do técnico. Os caras têm que ter uma noção do que é o patrimônio do clube e o que pode trazer um retorno maior ainda, né? É que tudo isso é reflexo ainda de tudo que o Inter sofreu com a direção do Vitório Pífero, com o consequente rebaixamento. Isso ainda é reflexo, porque para um clube do Inter ser rebaixado da forma que foi, isso aí é um buraco, né? Tanto na história, como todos sabemos, mas financeiro do clube, né? Então o Inter até hoje ele sofre por isso. Por que o Inter exacerba salários? Porque o Inter... O que acontece quando tu não é atrativo para aquele jogador? Tu aumenta, tu oferece 2 vezes mais para que ele venha pro teu time e possa jogar. O Inter não tem vitrine, como o Guilherme falou. O Inter não tem vitrine, não é chamativo nem para atrair jogadores, digamos assim, de mais... né, que estejam numa prateleira mais acima, e não consegue também colocar na vitrine, porque saiu de uma Série B, né, queimou muitos jogadores, muitas fornatas por causa da pressão, e vem queimando ainda, né, e tudo isso me faz lembrar daquela frase, que o profeta de tudo isso que aconteceu com o Inter nessa década foi o Fernandão. O Fernandão lá em 2012, 2013 disse: o Inter vai sofrer muito nos próximos anos, porque o Inter não tem estrutura nem na base, não tem o mínimo. E isso reflete agora, porque ao mesmo tempo que tu tem que investir na base, tu tem que ter dinheiro para ter uma base boa. Achincalharam o Fernandão naquela época, hein? Teve gente que achincalhou ele. Foi expulso do Inter por causa disso. Mas então tá, eu acho que de Grenal tá bem falado aí, a gente falou bastante. A gente pode começar a direcionar um pouco pro jogo de quarta-feira, né? Que o Grêmio vai para uma decisão já contra o Del Valle lá no Equador e joga a vida, né? É a primeira partida, mas já é um jogo de importância, vida ou morte, né? Um mata-mata já que o Grêmio vai enfrentar. Alexandre, Maicon, Kahneman e Renato, né, com Covid fora da viagem. Escalação provável do Grêmio vai ser Breno, Wanderson, Juan, Rodrigues, Diogo Barbosa, Darlan ou Lucas Silva, com Matheus Henrique, Alisson, Pinares, Ferreira e Diego Souza, né? Praticamente o mesmo time do Grenal, com exceção do Maicon, que vai dar lugar para o Lucas Silva ou Darlan. Qual é a tua expectativa? Os guris também, o que eles acham aí? Se o Grêmio chega bem, se o Grêmio chega com uma incógnita ainda. Mas como é que o Grêmio chega para esse jogo que vai ser bem difícil na altitude lá no Equador? Eu tô preocupado, não vai ser Grenal. Então, quando não é Grenal, a gente se preocupa mais. Ele tá impossível hoje. É brincadeira. Então, mas falando sério mesmo, eu acho que o Grêmio, de novo, deveria ir com uma postura até mais pela questão da altitude, um pouco mais retraída para fazer o resultado e trazer para a arena. Eu iria com o Lucas Silva, Darlan e Matheus Henrique, e daqui a pouco sairia o Alisson, cara. Até porque o Del Valle vai jogar no mesmo esquema do Inter, né? No mesmo estilo de jogo do Inter, né? Também eu acho que a herança, já, né? Já se mostrou que o time do Grêmio soube jogar bem, né?
Vamos ver o que vai acontecer. Talvez não tenha a mesma qualidade, né, que o time do Inter, mas eles têm muito mais entrosamento, então Mas não é tão lento. Não é tão lento. Tem mais intensidade. Intensidade, o Grêmio tem muitos problemas com times intensos, né, cara? O Inter da era Kudê e agora esse que jogou do Miguel Ángel foi o oposto disso, né? Não foi um time nada intenso, né? Quando o Grêmio pegou um time intenso, tipo o Santos, não vou nem pegar os melhores exemplos que são Palmeiras e Flamengo, né? Mas pegou o Atlético Paranaense na Baixada, né? O Grêmio pega time intenso, cara, é duro. O Grêmio não tem suportado, né? Mas muito se falava também da intensidade do Inter do Kudê, né? E na hora do Grenal não se confirmou. Não rolava, mas era saidinha de 3, aquela lenta e tal, que não funcionava. É que a intensidade do Kudê era a intensidade de pressionar na saída de jogo do time adversário, entendeu? Era um time intenso, só que era um time amada louca. Assim como pressionava lá na frente, às vezes ficava num contra-ataque 3-2 pro time adversário, entendeu? Então, time que dá muita chance. Eu, só voltando rapidinho no Grêmio pra finalizar, o empate tô muito satisfeito, cara. Eu vejo grandes riscos aí nesse confronto. Tem bastante risco, né? Mas o Grêmio tem a obrigação de passar, né? A gente... ano passado o Grêmio ficou esperando a Copa do Brasil, a final, não se dedicou mesmo pro Campeonato Brasileiro e hoje tá colhendo o que plantou lá atrás, né? Então... eu acredito que hoje tá claro para eles, né, essa situação, então eu acho que o Grêmio... Mas cara, a gente... É que Grenal é complicado, né, esses Grenais, os últimos Grenais também tem nos iludido bastante, porque a gente espera a mesma atitude, a mesma reação nos outros jogos e não tem acontecido, né, mas como tem entrado bastante a gurizada, tudo mais, eu acho que vai contagiar um pouco o time e o Grêmio, eu acho que o Grêmio vai entrar bastante forte lá no Equador para esse jogo contra o Del Valle. Cara, eu acho que é isso. Não sei se vocês querem acrescentar mais alguma coisa, querem dar mais um pitaquinho do Grenal, do próprio jogo do Grêmio contra o Del Valle. O Inter agora vai dar uma esfriada, né? 15 dias sem jogos, né? Então agora vai dar uma folga até para os colorados botarem a cabeça no lugar agora e terem a vontade de ver o jogo de novo. Porque perder Grenal é complicado, a gente saca. Por mais que eu não tenha perdido muito ultimamente, né? Mas acho que para vocês deve ser. Nos Grenais de Pelota Cast tá 1-1, se eu não me engano, né? É verdade, então... Essa é a estatística que eu vou embaixo do braço. A gente tinha que ter começado um pouquinho antes do ano passado ali, porque eu acho que ia estar bem positivo o nosso saldo. Mas tudo bem, se continuar essa maré aí, eu acho que não demora muito, a gente toma essa hegemonia aí. Eu acho que agora pro meio da semana o Grêmio tem que ficar bem esperto, porque é um jogo bem perigoso pro Grêmio, esse. Por ser na altitude, por enfrentar um time rápido e intenso, como já foi falado. Não dá para esperar que vai ser um jogo parecido com o Grenal. Vocês não podem ter essa ilusão, porque não vai ser. Por mais que se imagine que os times tenham uma característica parecida, no caso o Inter e Del Valle, vai ser um jogo bem diferente, porque tem fatores que pesam muito. E eu acho que, de qualquer forma, o Grêmio garante a classificação na Arena. Se por algum acaso tiver um resultado negativo lá no Equador, na Arena o Grêmio recupera. Isso aí eu não tenho dúvida. O Grêmio passa, mas vai ser um jogo bem difícil. O Grêmio tem que tomar cuidado e eu acho que um fator bem importante vai ser sustentar o meio-campo e as laterais ali, porque esse setor aí é bem crítico no jogo de quarta-feira. Eu concordo. Vai lá, Portinho, vai lá. Desculpa interromper, Henrique. Eu concordo, eu acho que o Grêmio é favorito pro confronto, mas eu acho que esse Del Valle, talvez ali, seja um adversário realmente mais difícil do que o Inter, pelo estágio de trabalho que ele tá, né? E já tá em ritmo de jogo muito mais alto do que o Inter, uma frequência muito mais alta, e até 25 jogos, se não me engano, invicto, né? Desde que meteu 6 na União Espanhola na fase anterior.
e altitude. Eu acho que até agora, no momento, pro Grêmio, esse primeiro jogo, principalmente fora, vai ser o maior teste da temporada. Eu queria perguntar para vocês, só pegando um gancho ali do que o próprio Gui falou, da questão das laterais serem um setor muito importante. Vocês acham que o Rafinha vai chegar e vai assumir essa lateral do Grêmio aí? Cara, eu tô vendo muito potencial no Wanderson. Eu acho que ele não vai vender tão barato assim não a lateral pro Rafinha aí. E acho que o Renato pode acabar tendo que arrumar lugar para os dois no time, porque o Wanderson tem muita qualidade. Eu vou ser bem sincero, o Wanderson tá muito bem. Ele tá realmente muito bem, dando muita qualidade, tá muito bem mesmo. Só que eu acho que o Rafinha entra no carteiraço. Não tem muita discussão com relação a isso. Eu também acho. Ou que nem o Henrique falou, vai colocar em outro lugar, né? Mas o que se fala muito é que o Rafinha ele vem pra ser lateral mesmo, né? Porque quando ele jogou em outras posições, ele não rendeu tanto. Então... Eu acho que poderia colar o Wanderson ali no meio, entendeu? No lugar do Alisson, até. Que nem o Henrique pontuou, hein? O problema é que daí o Wanderson vai ter que jogar de costas um pouco, né? Aí muda um pouco o sentido do jogo dele, né? E até pra ele partir pra cima, pela velocidade que ele tem. Mas vamos ver o que... Mas se bem que vão ter bastante oportunidades nesse ano, né? Tem bastante jogos. E o Rafinha não é um cara que joga todos os jogos, né? Exatamente. Já tem 35 anos, então naturalmente também ele vai acabar tendo oportunidades. Só é que me dói um pouco ver ele jogando tanto e acabar indo pro banco, né? É verdade. Mas vamos ver. Futebol a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? Lesão, cartão... Então, vamos ver. Nessa posição o Grêmio matou a charada. Tá muito bem servido. E assim, eu falo isso, mas eu acho que foi acertada a contratação do Rafinha. É uma oportunidade de negócio muito boa. Se o Wanderson não jogar também, a gente ia ficar sem nenhuma opção. Então, acho bem importante a chegada do Rafinha. E acho que o Grêmio acertou mesmo. Mas então, vamos partir pro bolão, né? Grêmio e Independente Del Valle, lá no Equador. Primeiro jogo da terceira fase, né? Chamada terceira fase de playoffs da pré-Libertadores. Libertadores, como queiram chamar. Quem é que ganha, vai ser empate, qual vai ser o placar? Quem se habilita aí? Eu acho que vai ser 2-2. Eu acho que era o meu palpite também, cara. Eu vou de 2-2. Esse é um jogo duro, cara. Bem duro. Eu vou de 1-1. Acho que vai rolar um empate, sim. Mas a gente vai ficar todo mundo abraçado. Eu ia no 1-1 também, vou ter que ir. Acho que vai ser um jogo bem encardido. O Grêmio ainda tem algumas questões na defesa para ajustar. Se bem que também eu acho que com a entrada do Darlan o time vai ficar um pouco mais ajustado na questão tática, por causa como o Michael não consegue recompor tão bem, né? Não consegue aguentar tão bem. Ou o próprio Lucas Silva também se entrar, mas eu acredito que vai entrar o Darlan. Até porque quem vai estar comandando o time vai ser o Alexandre Mendes, né? Vai ser o auxiliar do Renato. E ele tem treinado o time de jovens, então eu acho que ele tem uma boa percepção ali sobre os guris do Grêmio, né? Mas não dá pra se enganar. Quem comanda não é ele, né? Claro que não é, mas entendeu? Lá é ele que vai estar no comando, né? Mas ele é bastante... todas essas questões, né? Ele é bastante atuante, né? Mesmo quando tá na sombra do Renato. Dá pra perceber. Eles são uma dupla inseparável, né? Desde que o Renato começou, ele tá junto com o Renato. Então, acho que eles... Claro, eles têm... com certeza eles não têm uma linha muito diferente, né? Mas a gente tem visto, né, o Alexandre comandar o time nessas primeiras rodadas com bastante jovens, então acredito que ele tenha bastante conhecimento para montar um time adequado para a gente jogar lá. Mas é isso, gurizada. Agradecer mais uma vez. Manda. Interromper o mediador rapidinho, só para fazer um bem bolado da Champions rapidinho. Fazer uma aposta aí, só quem passa antes dos dois jogos. É boa. Eu pilho. Posso começar aqui? Vai lá. Eu vou de Liverpool contra o Real Madrid. Aí nos dois jogos, agregado, tá? City contra o Borussia, PSG contra o Bayern, que o Lewandowski tá fora, né? E Chelsea contra o Porto. Pra mim essa é a semifinal. Essa última... Repete quais são os jogos. Liverpool, Real Madrid. Liverpool e Real Madrid, eu vou de Liverpool, tá?
Vamos jogo por jogo. Vamos jogo por jogo. Eu vou de Real Madrid, hein? Acho que o Liverpool perdeu bastante jogos essa temporada, tá meio instável. Mesmo o Real Madrid não tendo aquela mesma força de outros anos, eu acho que é o Real Madrid, né? Real na Champions, né? Exato. Eu acho que com a volta do Fabinho, o meio-campo do Liverpool fica muito mais reforçado. Eu vou de Liverpool. Não sei. Eu acho que o Liverpool tá longe de ser aquele Liverpool que foi nas temporadas anteriores. Eu vou de Real Madrid. 2x2, hein? 2x2. Agora eu acho que é o mais fácil, então. City e Borussia. Esse eu vou dar. Eu vou no City, mas eu desconfio do City. O Haaland vai pro jogo? É pra ir? É pra ir, eu só sei que o Lewandowski tá fora do Bayern, né? Mas o City... Aí o Borussia, hein? Porque o City, na hora o City costuma fazer coisa feia. Tu tá maluco? Essa é a melhor temporada do Guardiola no City. Aí é que tá. É o ponto X. É que não acabou, né? Essa que é a questão. Quando ele bateu o recorde de pontos na Premier League, também era a melhor temporada. E aí ele não chegou na final, né? Eu vou de Borussia. Eu ainda vou de City dessa vez. Essa aí eu vou apostar alto. A gente tá muito bem alinhado, Portinho. Eu vou de Borussia também. É o crime, né? A zebra. Já façam as apostas ali no site de apostas, né? Porque vai valer uma grana. Vai. E o Guilherme? É City, né? City. Vamos então de Titãs aqui, né? Bayern e PSG. Duelo de Titãs, final do ano passado. Esse é difícil, hein? Bayern. Eu vou do PSG porque não tem Lewandowski, cara. Eu acho que vai fazer muita falta. Muita falta. Esse é o confronto mais difícil pra mim. Eu acho que o PSG vai pipocar de novo também. Vou de Bayern. Cara, eu tô bem tentado aí no PSG pela falta do Lewandowski também. Eu acho que vai fazer muita falta, apesar do Bayern ser um time absurdo. Mas o PSG é bem embalado também, Eu vou no PSG, mesmo o Neymar fazendo fiasco de novo, né? Sendo expulso, brigando. Eu acho que ele vai querer se redimir, né? Nesse jogo da Champions. Vamos postar no PSG. E aí pra gente fechar, Porto e Chelsea. Eu começo com o Chelsea. Acho que o Chelsea tem um time com bons valores ali, jovens. Acho que vai dar Chelsea nessa aí. Cara, esse duelo é muito complicado mesmo, porque o Chelsea ele tava bem na temporada e daqui a pouco tomou uma tunda do West Bromwich. West Bromwich. Tomou uma goleada, os caras brigaram no treino, olha, tá complicado. O Thiago Silva foi expulso também, né? No o Thiago Silva foi expulso e aí teve briga no treino essa semana aí, hoje eu acho. Então o clima tá meio instável lá. É difícil esse duelo, hein? Mas eu acho que ainda assim passa o Chelsea porque tem muito mais qualidade. Cara, assim, como não tem PP no Porto, né? Aí eu vou no Chelsea. Eu acho que vai o Chelsea. Não o PP. Ia manter o grande futebol que ele demonstrou aí. Ia garantir o Porto. Ia garantir o Chelsea, né? Eu vou no Chelsea, mas se eu tivesse o PP, eu ia 2 vezes no Chelsea. Eu vou de Porto pelo simples fato, né, de não poder ir contra o Brasil na Porto vai de Porto. Vou romper as tradições. Vai que algum parente meu esteja ouvindo, né? Vou ficar mal na foto. Não, vou de Porto. Fechou então, o famoso Porto Alegre. Hoje nem tanto. Então, né, depois dessa intervenção genial do Portinho, mais uma, né? A gente encerra por hoje. Agradecer aí, gurizada. Agradecer a todo mundo que participou na live também, tava muito massa. A gente se divertiu bastante fazendo. E depois eu e o Alexandre se divertiu mais ainda, né? Porque o Léo Chu deu um presente não só para os colorados, mas também para os gremistas, né? E acabou sendo um sábado muito especial. Mas então tá, gurizada. Voltamos numa próxima, né? Vamos ver como serão as próximas rodadas, porque só o Grêmio joga. Mas isso aí, a gente vai fazer umas reuniões internas na cúpula do PelataCast e vocês vão saber assim que
que tiver episódio novo, a gente vai tá postando aí nas nossas redes. E é isso, gurizada. Até a próxima, valeu e tamo junto. E dali Grêmio, né? Hoje não tem como não dizer, dali Grêmio. Depois dessa felicidade. Valeu, gurizada. Valeu, abraço. Daria.